começar assim, da forma bonita. Ela é representante do Complexo Escolar Paula Francineto. É estudante da 12ª do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas. Hoje, ela nos traz este tema interessante. A teoria da justiça em John Rawls. Fortes aplausos para Surya Shindom. Boa tarde, prezada mesa do júri. Boa tarde, prezada plateia. Será que em algum momento da vossa vida já sentiram-se descartados, ignorados ou até mesmo deixados de parte? Ok? Mas hoje eu não me apresento como Surya Shindom. Hoje eu me apresento como a minoria que é deixada de parte para que a maioria vença. Eu sou a que é olhada pela sociedade com uma piedade. Eu sou aquela que é deixada de lado sempre que a maioria precisa viver. Eu me senti como um animal a ser sacrificado no altar da convivência onde ninguém se propôs a parar aquela situação. Disseram, é pelo bem de todos. É muito... Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer ser a vítima. A revelação mais amarga foi saber que a lei que deveria funcionar como um escudo funcionou como uma faca de 2 gumes. Ela me cortou quando a estrutura social precisava respirar. Quando a sociedade fala em paz, ela pede o meu silêncio. Quando o Estado fala em equilíbrio, ele pede a minha submissão. Eu sou o dente que precisa ser arrancado para que a boca do sistema possa sorrir. E a única anestesia que me dão é a certeza de um futuro do qual eu nunca farei parte. Eles constroem estradas bem por cima de onde eu durmo, porque o material onde eu durmo é o mais barato para o alcance da melhoria social. Eles mediram a minha dor como geometras com réguas que eu nem sequer conheço. Decidiram em salas acapertadas que a minha dor é uma variável acertável para o erro. E eu pergunto, quem é essa maioria que nunca me incluiu? Quem? Eles fecharam as portas e apagaram as luzes da minha dignidade. Eu gritei pela primeira vez, enquanto eles olhavam assim para mim, assim. Eu gritei. Alguém ouviu? Ninguém. Ninguém ouviu. Gritei a segunda vez. Mas ninguém me ouviu e eles continuavam a olhar para mim assim, com o mesmo olhar. Mas não sintam pena de mim, não sintam pena de mim. Eu gritei a primeira, ninguém ouviu. A segunda, ninguém ouviu, mas a terceira, alguém ouviu o meu grito. John Rawls ouviu o meu grito e ele limpou as minhas lágrimas com um lenço chamado equidade. Ele calou o meu grito com uma obra denominada Uma Teoria da Justiça. E eu pergunto, o que é então a teoria da justiça? A teoria da justiça é o campo da filosofia política e do direito que busca definir o que significa uma sociedade ser justa e como os benefícios e ônus da vida em comum devem ser distribuídos entre seus membros.
Embora essa teoria possa se referir a várias correntes, ela é quase sempre associada à obra de John Rawls, Uma Teoria da Justiça, que revolucionou o tema ao propor que a justiça deve ser entendida como equidade e redefiniu o debate sobre como construir uma sociedade justa, equilibrando liberdade individual e igualdade social. O coração desta teoria é a lógica da justiça como equidade. Fundamenta-se na ideia de que os princípios de justiça legítimos são aqueles acordados em uma situação inicial de igualdade denominada posição original, na qual somos agentes racionais, mas estamos sob um espesso véu da ignorância. A lógica central é garantir que as instituições sociais, estruturas básicas da sociedade, sejam estruturadas para serem justas, assegurando liberdade e oportunidades para todos, como foco especial na proteção dos menos favorecidos. Os pilares do pensamento de Rawls são, primeiro, a posição original. A posição original é um experimento mental projetado para descobrir quais princípios de justiça seriam escolhidos para governar a estrutura básica de uma sociedade em uma situação de absoluta imparcialidade. O componente central da posição original é o segundo pilar do seu pensamento, que é o véu da ignorância, que serve para testar a justiça de uma lei ou organização social através da total imparcialidade. O autor sugere imaginarmos a elaboração de regras sociais sem sabermos a nossa raça, a nossa classe social, a nossa etnia, os nossos talentos ou a nossa fortuna, garantindo a imparcialidade máxima. Como funciona o conceito? Imagine que você faz parte de um grande grupo que deve redigir o contrato social de um país. No entanto, enquanto decides, sofres de uma amnésia seletiva sobre si mesmo. Você não sabe a sua classe social, a sua etnia, religião ou a sua orientação sexual. Você não sabe os seus talentos nem os seus valores. Você sabe apenas fatos gerais sobre a psicologia humana e a economia, que as pessoas têm diferentes planos de vida e que os valores são absolutos. O autor diz, segundo Rawls, enquanto decidimos sobre este véu, somos forçados a escolher princípios que beneficiem a todos, especialmente os mais desfavorecidos. O fato de não sabermos se somos herdeiros milionários ou até meros trabalhadores, a nossa tendência racional será de escolhermos regras que garantam o melhor cenário possível para quem estiver na pior posição. O autor rompe com a ideia de que o maior bem para o maior número de pessoas é o ideal. Por quê? No utilitarismo, seria ou é aceitável sacrificar os direitos de uma minoria se isso trouxesse um imenso benefício para a maioria. Porém, a equidade diz: ninguém aceitaria ser sacrificado sob o véu da ignorância. Os valores são absolutos e não devem ser negociados por ganhos econômicos. A lógica da justiça como equidade apresenta dois princípios fundamentais. Primeiro, o princípio da liberdade. O princípio da liberdade diz que cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema total de liberdades básicas iguais para todos,
que seja compatível com um sistema semelhante de liberdade para todos. O autor diz que o princípio da liberdade está acima de todos os outros princípios. Isso significa que a nossa liberdade não pode ser sacrificada em troca de ganhos econômicos ou eficiência social. Ele não fala de uma liberdade total para fazermos qualquer coisa. Ele fala de um conjunto específico de direitos, como, por exemplo, a liberdade política, o direito de votar e ser votado, a liberdade de pensamento e de consciência, a liberdade das pessoas, a proteção contra a opressão psicológica e a agressão física. Segundo ele, este é o princípio que garante que nós tenhamos o mesmo ponto de partida jurídico e civil, impedindo que o Estado trate cidadãos como meios para atingir um fim. O princípio da igualdade é a segunda parte da sua teoria da lógica da justiça como equidade. Essa parte foca em como lidar com as desigualdades econômicas e sociais. O autor acredita, ele não rompe com a lógica de que, não, o autor acredita que uma sociedade perfeitamente igualitária em termos de riqueza seria quase impossível ou até mesmo indesejada. Mas ele apresenta critérios rigorosos para que qualquer desigualdade seja considerada justa. Para isso, ele divide esse princípio em duas partes: a igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença. A igualdade equitativa de oportunidades diz que cargos públicos devem estar ou não devem estar abertos apenas formalmente, mas que todos devem ter uma chance real para alcançá-los. Não basta que a lei permita a todos serem juízes ou médicos. Pessoas com as mesmas perspectivas de sucesso e ambição devem ter as mesmas oportunidades, devem ter as mesmas perspectivas, independentemente de terem nascido em famílias de muito ou pouco rendimento. Isso exige que a sociedade garanta acesso igualitário à saúde, à educação, mitigando o efeito de lotaria social. Segundo princípio, ou a segunda parte do princípio da igualdade, princípio da diferença. O princípio da diferença diz que as desigualdades econômicas só se justificam se elas beneficiarem os menos favorecidos da sociedade. Ou seja, salários mais altos para médicos só se justificam se isso garantir que terá médicos qualificados a trabalhar nos bairros mais pobres para garantir o melhoramento da saúde dos que têm menos. O autor atualizou ideias de autores clássicos que concordavam que a sociedade é feita de um acordo mútuo entre os cidadãos. Autores como Immanuel Kant, Husserl e John Locke. Immanuel Kant, que foi a maior influência de Rawls, defendia que a justiça deve ser baseada no respeito à dignidade humana e em leis que qualquer pessoa racional aceitaria. Husserl defendia a vontade geral e que a desigualdade extrema corrói a liberdade. Já John Locke defendia que a justiça serve para proteger os direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Contudo,
O pensamento de Rawls nos desafia a pensar a política para além do egoísmo, sugerindo que uma estrutura social legítima é aquela, sugerindo que uma estrutura social legítima é aquela que todos aceitaríamos se estivéssemos em uma situação de total imparcialidade. É aquela que todos aceitaríamos se não soubéssemos que lugar ocuparíamos nela. Uma sociedade justa não é aquela que elimina todas as desigualdades, mas sim aquela que as organiza de forma ética. Obrigada. Felicitá-la pela apresentação. Eu não me calhei durante o percurso que a conduz até aqui com ela. Na verdade, nem tinha, exceto alguns vídeos que fomos vendo no YouTube para ver quem são os candidatos, as candidatas, enfim. Vamos para a correção que se pode fazer. Minoria. A palavra menor existe, mas o substantivo é minoria, grupo minoritário, não é grupo menoritário. Não é assim, tá bem? É a minoria, mesmo com I, minoria. Depois, em vez de aqui é vista, prefiro dizer aqui é olhada, mas parece que era um momento de poesia, né? A introdução muito simples. Pronto. Eu não sei se na poesia admite-se que em vez de aqui é vista, fique só já aqui é olhada. Um ser do padre amigo já tinha feito essa crítica a Ari. Se for para me tratar assim, vou na minha mãe. E a colega disse, não, na música é preciso às vezes ignorar a gramática. Mas se for para me tratar assim, vou na minha mãe e vou na minha mãe. Cuia mais, vou na minha mãe. Assim, a música arte põe. Mas ela vai dizer a mesma coisa aqui, que errar de propósito e dessa maneira aqui é prova da arte, prontos. Mas aqui é olhada, não, é aqui é vista, mas em todo caso. Equidade. Eu penso que esta é a expressão que a maioria dos membros do auditório, se calhar, deverá ter notado com maior frequência. A pronúncia não é equidade, é equidade, não é equidade. Então, isso mesmo, prontos. Quase em todo o processo da sua apresentação, é sempre equidade, pronto, gente. Preciso que me preste atenção nesse sentido. Depois, o autor diz que, segundo o autor, eu penso que comete o mesmo problema de remissão, chama-se remissão, que mesmo que às vezes os estudantes do superior, quando compõem, não é? Redigem as suas monografias ou às vezes dissertações e teses, segundo fulano diz que, você não entende, mas segundo fulano, você diz que acho que devia ter apenas escolhido uma das opções. Ou segundo fulano, introduz a ideia, ou o fulano diz que introduz a ideia. Agora, segundo o fulano diz que, pronto, é uma maneira de citar que não está correta. Precisa escolher uma das expressões para introduzir a sua citação. Exatamente. Depois, como é que distingue isto e isso? Quando tem que falar, quando é que optar por isto e quando é que é por isso? Normalmente eu opto por isso quando está perto e isto quando está longe. Isto quando está perto e isso quando está longe. Isto está perto, isso está longe. Pronto. Sim, mais ou menos assim. Mas a ideia é isto é referência direta e podemos dizer, conforme disse, está perto, está aqui, é isto, é vital. Isso, referência indireta, não significa que está longe.
Não é exatamente que está longe, é referência indireta. Sim. Isto faz mal. Se estiver longe, podemos dizer aquilo, temos essas opções. Aquilo, assim mesmo, claramente está longe. E enfim, e pode ser, por exemplo, que às vezes, enquanto você for a discursar e tal, é uma ideia que não é que você está a apresentar agora. Não significa exatamente que está distante, mas não é que mas você já tem referência em algum momento. Então, é que esses demonstrativos, esses demonstrativos indefinidos, portanto, são usados dessa maneira. E agora, aqui, por exemplo, eu trouxe ideias no momento, e as ideias que estava a usar para concluir, devia tratar de isto, porque é o quadro conceptual, situacional presente, é isto, e não isso. Então, se calhar, aqui, ao usar a expressão quadro, se calhar eu me situo melhor. Estamos a ver? Enquanto você, na sua mente, for apresentado, está a substituir quadros, não é? Mas também, às vezes, a fazer referência a esses quadros. Enfim, então, isso é este quadro situacional, ou enfim, tal, que passou, não é? Passou e tal, mas ainda está em consideração. Portanto, é nessa mudança de quadro de isso, enfim. Agora, isso que eu estou a utilizar agora é mesmo isto. Depois, Luke, nós tivemos um problema grande na licenciatura com muitos colegas, porque preferem dizer John Luke. E até tínhamos também docentes que diziam John Luke. Mas quem entende inglês sabe que Luke não se escreve assim. Aqui se lê como. Aqui, assim. Esse nome, John quê? John Locke. Luke? Não. O quê? John Locke. Locke. Sim. O mesmo de lock de fechar, trancar. Sim. Mas é uma candidata cujo desempenho não tinha ainda percebido. E só agora que vejo e felicito-a por isso. E eu não sei, vocês às vezes fazem apresentações e defesas aqui que estudantes do primeiro ano de filosofia às vezes também encontram alguma dificuldade. Nós vimos distinções conceituais e não nos interessa dizer se estão corretas ou não, mas a energia com que as defendem e com que as propõem é mesmo cativante. É mesmo cativante. As três, a forma com que a Idmara começou, a forma com que a Adélia deu continuidade e agora a forma com que a Surília encerra com este momento de apresentações, só resta fazermos uma coisa que aprendemos com os latinos, né? Eles levantam-se e dá-te a vénia. A minha vénia a todas vocês, sobretudo a ti particularmente, Surília, porque foste esplêndida, foi uma apresentação estupenda. Eu, na verdade, não queria falar, mas ainda bem que o professor Eunício já está ali a chegar, porque, enfim, pelo menos para a oratória, não teve pecado. A forma como começou, talvez vamos explicar o que é aquilo. Há um aspecto que na comunicação chama-se teatralização. E aqueles primeiros momentos em que parecia poesia, em que parecia encenação, é uma técnica que deve ser utilizada para impactar. É como se a pessoa que fala sobre um assunto vivesse aquele mesmo assunto. E ela dividiu a apresentação dela em duas partes. Primeira, reservada ao teatro, e a técnica é mesmo teatralização na comunicação. A segunda, aplicada à sua própria abordagem. Ela podia pedir para alguém fazer aquela encenação, mas ela mesma decidiu fazer aquela encenação porque achou que tinha capacidade para aquela encenação. E, honestamente falando, só nas preliminares eu já tinha atingido
o climate, é tudo. Surídia, tal como as demais oradoras, também está de parabéns, na medida em que traz um tema bastante pertinente, sobretudo nos dias que correm e sobretudo ainda para a nossa realidade. Entenda-se África e especificamente Angola. Bem, Surídia, o professor Fio achou impecável a apresentação do ponto de vista da oratória. Eu, claro, se me encontrasse na posição original e sob o véu da ignorância, também acharia impecável. Mas, como me encontro, não é? Uma posição real, uma posição sempre contextualizada, serei obrigado a, não é, trazer ainda alguns elementos para verificar a sustentabilidade dos argumentos que aqui nos apresentou. Assim sendo, os pontos positivos, não é, da apresentação, em princípio, é que o tema que traz à tona já se encontra como que minimamente delimitado, na medida em que aborda sobre o pensamento de um autor, estuda, no fundo, o estudo de Rawls. Isso ajuda de maneira a avaliá-la. Depois, não obstante esse pormenor, soube buscar as muletas, não é, epistêmicas do pensador. São ideias, por exemplo, de Kant, de Kant, temos aqui Russell e tantos outros. Isso é fundamental, ainda mais robusta a estrutura argumentativa. Bem, dito isso, cabe-nos agora passar algumas questões. A primeira, ao longo da dissertação, a Surídia afirmou que o maior bem para o pensamento de Rawls, penso que se contrapõe ou é uma espécie de superação da ideia utilitarista aqui de John Mill. E que ideia é essa aqui? Como é que Rawls argumenta para superar a ideia utilitarista? O pensamento de Rawls rompe com a ideia utilitarista. O utilitarismo diz que o maior bem para o maior número de pessoas é o ideal. O utilitarismo aceitaria sacrificar os direitos de uma minoria se isso trouxesse um benefício maior para a maioria. No entanto, John Locke apresenta a ideia de que por que sacrificar a minoria? Será que essa minoria também não tem os mesmos direitos que a maioria? Por isso é que ela apresenta a posição original e o véu da ignorância, para nos despirmos de quem nós somos e olharmos a situação de forma imparcial e igualitária. Bem, a posição original, certo, e no campo da filosofia, diferente das ciências empíricas, trabalha-se muito com experiências mentais. Experiências mentais são ideias elaboradas pelos filósofos para dar um embasamento empírico, mas sempre com devidas aspas, para as suas posições. Assim, Surídia, será possível mesmo recuarmos e chegarmos à posição original? A questão que se coloca, e claro, uma das críticas levantadas é o pensamento de Rawls, na medida em que nós somos sempre seres contextualizados, somos seres históricos, não é? E como é que seria possível
voltarmos a uma posição original, uma posição em que despimos-nos, não é, dos nossos preconceitos, nossos valores ético-culturais, etc. Como é que seria possível, não é, despirmos-nos do que somos, e veja que isso que somos em Aristóteles depois chegará a ser a nossa segunda natureza, nossos hábitos, costumes, etc. Como é que seria possível, na prática, despirmos-nos e voltarmos a alcançarmos a dita posição original que Rawls traz à tona? A posição original é um experimento mental. Esse despir-se é apagar da nossa mente quem nós somos ou o que temos. É esquecer se somos ricos ou pobres, é esquecer as nossas habilidades e, de certo modo, é nos colocarmos também no lugar do outro. É o e se. E se eu não fosse isso, mas sim aquilo? Na sociedade atual, ou hoje, é muito possível usarmos a posição original. É só não nos apegarmos muito ao que temos, não nos apegarmos muito a quem nós somos. É saber que eu sou, mas o outro é, e ele o que tem, que cada pessoa é. É ter em conta o princípio da identidade. E veja que nessa última proposição que a Soraya traz à tona, há elementos da resposta. Não nos apegarmos muito, não é, ao que somos, à nossa identidade. Isso pressupõe dizer que nos apegamos sempre, não é, num outro contexto. Sim. Então essa posição original, se formos rigorosos, é possível chegarmos a ela? É possível. No meu pensamento e no pensamento do Rawls, é possível. Sim, mas no vosso pensamento, e aqui sendo a Soraya porta-voz, quer dizer, enfatizou a ideia de que não nos apegarmos muito ao que somos. Porque veja que se deixarmos de nos apegar ao que somos, o que seremos? O ser humano é um ser em constante evolução. O apegar-se não deve ser absoluto. É ter em conta que eu sou, mas eu posso evoluir, eu posso melhorar. E nesse sentido. Bem, exatamente. Depois, traz como um dos pilares ou um dos influenciadores de Rawls Kant. E a questão é: que ideias de Kant foram introduzidos na teoria de Rawls? Que princípios que... Não tenho como dizer princípios específicos da teoria de Kant, porque o meu fundamento foi em John Rawls. Mas, de forma geral, o pensamento de Kant em que John Rawls se baseou é que a justiça deve basear-se no respeito à dignidade humana e em leis que qualquer pessoa racional aceitaria. Sim, veja que a Soraya afirma que Kant foi o maior influenciador de Rawls, certo? Sim. Ou essa ideia não corresponde à verdade? Corresponde. Exato, foi o maior influenciador, não é? Na base do que já disse, qual é a ideia kantiana, por assim dizer, que mais tocou o pensamento vosso pensador? Immanuel Kant também abordou sobre os direitos humanos. E John Rawls diz que os direitos humanos são absolutos e não devem ser negociados por ganhos econômicos. Ele baseou-se na ideia de Kant sobre os direitos humanos, sobre o fato deles serem absolutos, deles serem inegociáveis, e ampliou ou atualizou essas ideias. Muito bem, no fundo, o imperativo categórico de Kant, né? Tratar os homens sempre, os homens sempre como fim, nunca como meio. Como meio. Dá parabéns e espero também que seja recíproco.